O Desaparecimento do Universo, capítulo 17. O Desaparecimento do Universo. Eu gosto de fazer isso. E o Gary? Então, sou sua pré-encarnação. E a puxar. Sim, mas tudo aconteceu mesmo de uma vez só. Nós visitamos você agora fora do tempo. E o Gary? Não sei o que dizer. Arten, excelente, uma qualificação muito boa para um estudante, lembra-se? Sei que é enlouquecedor, acostume-se com isso. Você tem muitas coisas fascinantes guardadas, simplesmente continue fazendo sua lição de casa de perdão. Lembre-se, você precisa perdoar tudo, não importando o que pareça acontecer no futuro, só Deus é real. Pedimos desculpas por não ter revelado isso antes, mas você não estaria pronto para aceitar a si mesmo, como a reencarnação de um santo famoso, sem pensar que isso o tornaria especial. Agora você está pronto para ver isso apenas como uma lição na sala de aula. A maioria das pessoas presume que só pelo fato de termos sido chamados de santos pela igreja, isso tem que significar que aquelas vidas, como dois dos discípulos originais, foram nossas vidas finais, aquelas nas quais alcançamos a mestria. Isso não funciona assim. Ninguém de fato pode julgar o nível de desenvolvimento espiritual de outra pessoa. Apenas o Espírito Santo tem todas as informações necessárias para fazer isso. Você não estava destinado a começar a se lembrar de que foi Tomé até esse ponto no tempo, a razão pela qual sempre teve aquele anseio de saber como era estar lá, com J, como um estudante dele há 2000 anos. É porque estava lá, e era um estudante dele há 2000 anos. Você apenas estava tentando se lembrar. E o Gary, posso tentar entender isso? É como tentar se lembrar de um sonho que você teve à noite na cama, na noite anterior, mas não conseguir tocá-lo. Acho que isso é como tentar se lembrar do céu, em uma base mais consistente também. Vou precisar me acostumar um pouco mais com isso. Não posso acreditar que escrevi o Evangelho de Tomé. Poxa, sim, mas sua vida como Tomé não foi sua vida final, e você um dia escreveu outro livro espiritual. Conforme o tempo passou, ele foi lido de maneira mais ampla e levou muito mais pessoas na direção certa. Ele foi chamado de O Desaparecimento do Universo, e você vai terminá-lo poucos meses depois de nós partirmos hoje. De certa forma, você até poderia chamá-lo de Segundo Evangelho de Tomé. Ocupe-se, seu preguiçoso. E o Gary, é demais para que eu entenda tudo de uma vez. Não sei se gosto da ideia de ter estudado o curso em mais de uma vida para me tornar iluminado. Puxa, algumas pessoas vão estudar o curso em mais de uma vida e outras vão se iluminar durante a primeira vida em que estudarem. Em qualquer caso, isso é só um processo. Isso é um processo. Você fez um progresso tremendo e vai continuar a fazê-lo. Como quase todas as pessoas, você tem algumas culpas escondidas muito profundamente que nem conhece, que são motivo de ainda ter um pouco de medo. Vai ser preciso ainda mais perdão, escavar a culpa inconsciente para que desperte completamente. É por isso que nós ficamos enfatizando o perdão. É isso que vai despertá-lo. Você já está no processo de despertar, seus olhos estão se abrindo. E terminar a tarefa depois de apenas 2 vidas de trabalho é muito melhor do que ter mais uma centena de vidas para concluí-la. Eu lhe garanto que sem o curso seriam necessárias mais 100 vidas. E também sei, por experiência própria, que seu estudo do curso como puxar será ainda mais fácil para você, porque já terá uma familiaridade com ele por causa desta vida. E o Gary, vamos lembrar disso tudo durante essa próxima vida? É uma pergunta. Durante essa próxima vida, e a Burchá, você ainda faz boas perguntas, querido irmão. De modo interessante. Você vai se lembrar apenas do suficiente e se esquecer apenas do suficiente disso para tornar suas últimas experiências de aprendizado possíveis. Você vai adiar a leitura do livro que escreveu nesta vida até bem depois da lição de perdão na universidade que ele escrevi para você. Vai estudar outras coisas antes dele, incluindo os materiais clássicos de Wapnick. Quando chegar o ponto da sua vida em que vai ler o desaparecimento do universo, você vai juntar as peças do quebra-cabeça e se lembrar de tudo. Sua consciência terá se expandido até a consciência de um mestre ascensionado e, além disso, Arten estará em sua vida por algum tempo, ajudando-o. Vocês vão se lembrar de muitas coisas juntos. É claro que estou falando no tempo passado, porque isso já aconteceu para nós. E, em um sentido mais amplo, tudo já aconteceu. Vocês dois foram capazes de perdoar tudo e não guardaram mágoas. Não tinham medo porque não valorizavam coisas erradas e escolheram a força de Cristo em cada oportunidade.
A propósito, não estamos usando nossos nomes reais naquela vida, senão algumas pessoas no futuro procurariam descobrir quem somos, e isso poderia complicar as coisas. Tive mesmo um nome do sul da Ásia, mas ele foi modificado pelo bem de dessas conversas. E o Gary, cara, é engraçado como tudo isso se encaixa. Puxa, essa é a natureza de um holograma, mas ele também ainda tem que ser perdoado junto com o Espírito Santo se você quiser encontrar seu caminho para fora daqui. O desejo de achar a saída daqui só vem quando você reconhece a natureza verdadeira do universo ilusório. Não seja tragado pelo seu sucesso e nem espere sempre concordância. Você não tem que esperar que todos no universo despertem e percebam a realidade. Você é um afortunado por ter sido amigo durante seus milhares de vidas, tanto de Jota quanto do grande Sol. Se alguma vez se sentir tentado a pensar que isso o torna especial, lembre-se disso. Todos, durante pelo menos uma de suas muitas encarnações ou encarceramentos, qualquer um dos dois termos seria exato, terão o prazer de serem amigos e ou seguidores de alguém iluminado que ainda pareça estar em um corpo. Algumas vezes, esse ser iluminado é famoso, ou pelo menos conhecido, mas normalmente não é. Nós lhe dissemos que a maioria dos iluminados não busca o papel de liderança, mas tende a atrair alguns amigos e seguidores, e essa geralmente é uma experiência muito importante de aprendizado para essas pessoas. Também lhe dissemos que Jota não foi tão famoso quanto João Batista durante suas vidas. Jota se tornou muito mais famoso depois da crucificação e ressurreição, mas mesmo antes disso ele tinha seus amigos e seguidores leais, o que incluía nós. Hoje, existem pessoas mais afortunadas do que nunca que são ou serão iluminadas nesta vida por terem a culpa inconsciente em suas mentes completamente curada pelo Espírito Santo. O número delas cresceu nas últimas 2 décadas, principalmente porque existem muitas pessoas estudando e praticando o curso. Você pensou que eu ia dizer que era porque o mundo está mais iluminado. Sinto muito, mas a salvação não tem nada a ver com uma massa crítica. As pessoas não podem ser iluminadas pelo pensamento de outros, ou simplesmente por estarem em sua presença, mas elas podem ser viradas para a direção certa. A maioria das pessoas que é iluminada hoje, ou logo será, não será mencionada nos anais da história espiritual. Isso não importa. Como poderia de fato importar em um sonho? Se essas pessoas verdadeiramente souberem que isso é apenas um sonho, por que elas pensariam que é relevante que outros saibam a seu respeito? Os detalhes das suas vidas significam mesmo alguma coisa? Não. Mas ainda existem amigos que vão se beneficiar imensamente de compartilhar das suas experiências. E o Arthur, você sabe de onde está destinado a continuar a aprender? Não existe substituto para ler o texto do curso e o livro de exercícios, mesmo depois que você já tiver feito as lições. Use sua mente para escolher entre o corpo e o espírito real, e fazendo isso, perdoe o mundo. É através do seu perdão que seu ego será desfeito. Como o curso coloca de maneira muito tocante, a salvação é o desfazer. Se escolhes ver o corpo, contemplas um mundo de separação, de coisas que não são relacionadas entre si e acontecimentos que não fazem absolutamente nenhum sentido. Esse aparece e desaparece na morte. Aquele está condenado ao sofrimento e à perda. E ninguém é exatamente como era um instante antes, e nem será como é agora e daqui a um instante. Quem poderia ter confiança quando tanta mudança é vista? Pois quem poderia ser digno se não passa de pó? A salvação é o desfazer de tudo isso. A constância surge na vista daqueles cujos olhos a salvação liberou da contemplação do custo da manutenção da culpa porque escolheram soltá-la em vez de mantê-la. Puxa, J deixou muito claro quanto sua salvação é importante para ele. Enquanto seu ego é gradualmente desfeito, você fica cada vez mais próximo do início, daquele momento no qual cometeu o único erro que resultou em todos os outros. Então você vai ter que escolher mais uma vez pela última vez, resultando no seu retorno ao céu e à unicidade eterna com Deus. J estará com você em cada passo do caminho, pois, como ele diz no livro de exercícios, eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Não poderia haver uma maneira melhor de encerrarmos nossas citações do nosso líder. Nós amamos você, J, e lhe agradecemos por sua luz eterna e orientação segura. Somos seus discípulos até que o tempo tenha terminado para todos.
Nós amamos você, Gary. Tem mais uma mensagem para você transmitir, mas vai ouvir nossas vozes combinadas em uma, pois elas, na verdade, são a voz do Espírito Santo, que ainda estará aqui com você quando parecermos ter partido. E o Gary, vou vê-los de novo um dia? E o Arden, isso está por sua conta e do Espírito Santo, querido irmão. Você deveria falar com ele sobre isso, como sobre tudo o mais. E o Gary, não vão ainda. E o Arden, está tudo certo, você vai ver, tudo vai dar certo. Nota. Com isso, os corpos de Arden e Purchá começaram a se fundir em um lindo espetáculo de pura e gloriosa luz branca, preenchendo lentamente a sala, até que tudo o que eu podia ver e sentir era o brilho quente e maravilhoso da luz que estava me envolvendo. Então, ouvi a seguinte afirmação da voz, depois do que a luz se expandiu até um flash brilhante e depois se foi, deixando-me na sala para pensar sobre tudo o que tinha acontecido e sobre toda a ajuda de que eu precisaria no caminho que se estendia diante de mim. Artem e Purchá como um. Amo vocês, queridos irmãos e irmãs, que realmente são eu, mas ainda não sabem totalmente disso. Sejam gratos pela oportunidade de perdoar uns aos outros e, portanto, a si mesmos. Substituam suas mágoas por amor. Deixem suas mentes serem levadas à paz de Deus, e a verdade que está dentro de vocês virá à sua consciência. Vocês podem se recordar que no início dessas conversas, Arden estava descrevendo Jota como uma luz que levava as crianças de volta ao seu verdadeiro lar no céu. Aconteceu que todas as crianças finalmente encontraram seu caminho para casa. Então, quando todas elas reconheceram que são uma e se viram como inocentes, a parte da mente de Cristo que não mais aparentava estar perdida e dividida, foi recebida de volta por Deus no reino da vida, para nunca mais ser vista. O falso universo desapareceu, de volta ao vazio que nunca esteve lá. A mente ilusória foi libertada em espírito para o amor, como estava determinado. Agora, Cristo está tão feliz que não pode conter a si mesmo. Assim, ele se estende além do infinito, e todas as ideias tolas do sonho de uma criança não existem para serem lembradas. Não existem fronteiras ou limites, apenas plenitude e totalidade. Não existe passado ou futuro, apenas segurança e alegria, pois Cristo está em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares, ilimitados para sempre. Não existe distinção entre eles. Tudo o que resta é um, e Deus é. E terminamos aqui o desaparecimento do universo. E para mim foi muito emocionante ler esse livro novamente. E eu acho assim, ele simplesmente maravilhoso. Para mim foi um dos livros mais libertadores. E eu adoro o Gary porque a linguagem dele é muito parecida com a minha. Ele é debochado, ele é engraçado, ele é divertido, ele gosta de ser feliz. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Até a última parte do livro, O Desaparecimento do Universo. E tomara que ele desapareça logo. Que a gente perdoe tudo. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não tá vendo.